Prosseguindo com a arqueologia bíblica 2, arqueologia pós-diluviana, o número 6 do material didático fala de Ereque. Então nós já vimos uma cidade que surge depois do dilúvio, né? A cidade de Nínive. Vimos a cidade de Babel e a cidade de Nínive. Agora uma terceira cidade, ok? Que aparece após o dilúvio, a cidade de Ereque. Uma das cidades da Mesopotâmia, dominada por Nimrod. A história comprova a sua ligação com as cidades que pertenciam ao reino de Nimrod ou ao reino de Babel. Vamos lembrar que a Bíblia diz que o princípio do reino de Nimrod foi a cidade de Babel, mas ele dominou outras cidades, tá ok? E ao dominar outras cidades, ele acabou por fundar, ter várias cidades formando o seu reino. Ele fundou uma cidade como capital para ele. Qual o nome dessa cidade? A cidade de Nínive, ok? Mas a cidade de Ereque era uma das cidades que se destacavam no reino de Nimrod. Veja, eu vou ler aqui Gênesis capítulo 10, vou ler 3 versículos, capítulo 10, do versículo 10 até o versículo 12, que diz assim, sobre Nimrod, né? E o princípio do seu reino foi Babel, e Ereque, e Acade, e Calné, na terra de Siná. Desta mesma terra saiu ele à Assíria, e edificou a Nínive, e Reobote-ir e Calá, e Recém, entre Nínive e Calá. Esta é a grande cidade. Bom, então nós vemos que ele formou realmente o império, porque ele fundou diversas cidades. Ele dominou aquela região e nós vamos conhecer os assírios. Pelo menos eles se destacam até os anos 600 da era cristã, quando eles são vencidos pela Babilônia, ali no ano 612. Os babilônios invadem a cidade de Nínive. Diz a história que até o rei de Nínive foge. A cidade de Nínive foi destruída. E a partir disso ela vai se enfraquecendo e ela desaparece da história. Ela vai ser coberta por areias do deserto, a cidade vai desaparecer. E só vai reaparecer no século XIX. Então, é um grande testemunho da Bíblia, ok? E essas cidades, elas foram encontradas pela arqueologia. Algumas cidades, como a cidade de Acade, vamos lembrar que nós estudamos essa cidade, ela já existia bem antes do ano 2100, quando Nimrod domina essa região. Ela existia antes do dilúvio, ela foi fundada por Sargão I, ok? Depois do dilúvio, essas cidades começaram a ser reabitadas. Então nós estamos considerando aqui 150, 200 anos depois do dilúvio, os descendentes de Sem cresceram. Nós vimos que os descendentes de Sem, eles ocuparam essa região, em especial foi Assur, né, o filho de Sem, que ocupou essa região. Se você quiser dar uma lida dos filhos de Assur, está lá em Gênesis 10, 22. Olha, e os filhos de Sem são Elão e Assur e Arfaxade e Lud e Arã. Ou seja, Sem teve 5 filhos. Né? Um deles, Arfaxade, é dito que ele nasceu 2 anos depois do dilúvio. Ok? E depois vai dizer os filhos de cada um deles. Então, Sem já gerou 5 filhos, que vão continuar gerando filhos. E é claro que aqui está dando o nome de homens. Certamente gerou filhas também, tá bom? Então, em 100 anos, essa população vai crescer. 150 anos, o período, 150, 200 anos, quando Nimrod chega ali, sai lá da região do Egito e domina a região da Mesopotâmia, já existe uma grande quantidade de pessoas. Pensa em 100 anos, como o mundo cresce, ainda mais naquela época. Hoje as pessoas estão trabalhando, os casais têm 1, 2 filhos, alguns 3 filhos, mas no mundo antigo as pessoas precisavam ter muitos filhos, porque filho significava mão de obra para o trabalho e também segurança.
os homens todos, depois do dilúvio, claro, viviam de cultivar a terra, ok? Até que a civilização vai crescendo. A princípio eles não pensavam em segurança, mas como nós vimos, cerca de 150 anos depois do dilúvio, o que ocorre? Nimrod invade aquela região, né? E Nimrod usa a estratégia que nós observamos os povos antigos chegando, né? Ele chega, invade, diz que vai dar segurança para aquela região e começa a cobrar imposto deles, tá ok? É claro que essa segurança ninguém queria de Nimrod, principalmente porque ele traz aquele culto pagão que Cã, pelo visto, estabelece lá na região do Nilo, como o seu filho também, Canaã, vai aplicar na região de Canaã. Então Nimrod traz esse politeísmo para a região dos semitas. Então ali é assim como se vivesse um grupo de cristãos e vem um grupo de uma seita, né, de uma seita espírita, tá ok? E de repente invade aquela região e domina, e começa a aplicar a sua religião. E é importante você conhecer essa sequência, porque cerca de 200 anos depois de Nimrod, quem surge no mundo? Abraão. E nós veremos que essa região está tão corrompida que Deus tem que tirar Abraão dessa Mesopotâmia e leva Abraão lá para Canaã, onde estavam os descendentes de Canaã, o homem que não temia Deus, o homem que foi amaldiçoado por Noé, junto com seu pai Cã. Mas por que Deus teve que tirar Abraão de lá? Porque o povo estava corrompido, aquele que era o povo de Deus estava corrompido. Bom, eu coloquei para vocês também no material didático uma citação da Enciclopédia da Bíblia, de Tenney, que é uma enciclopédia bem interessante, né? Se vocês quiserem adquirir, é uma enciclopédia bem interessante. E ela comenta: há uma referência perpétua à cidade na literatura assíria e babilônia e em documentos comerciais em 200 a.C., que atestam sua contínua prosperidade. Então, esse é um artigo, um verbete, né, sobre Nínive, sobre Ereque, nessa região da Mesopotâmia, ok? Então, essa região, ela realmente comprova que foi uma região próspera, e a Bíblia diz que era uma região próspera. Então, eu considero esse mais uma evidência de que a Bíblia é um documento confiável, um documento válido, ok? Mas é claro que vocês verão aí sempre os arqueólogos, aqueles que não são cristãos, e até alguns que se dizem cristãos, né, desacreditando na Bíblia. Então, esse trabalho de arqueologia, ele é importante para nós que acreditamos na Bíblia como palavra de Deus. Nós podemos observar com o olhar sem ser tendencioso, ok? O olhar simplesmente histórico, nós conseguimos ver harmonia entre a Bíblia e a arqueologia. Mas vocês verão muitos livros que não tratam assim.